qual toda a família, nos céus e na terra, toma um nome. Hebreus 8, vamos ler o versículo de número 5, que diz assim: os quais servem aquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi dito: olha, faze conforme o modelo que no monte se te mostrou. Olha só, os quais servem aquilo que é figura e sombra das coisas celestiais. Então as coisas celestiais projetam uma figura e uma sombra, tá ok? Aqui, igual no caso de Moisés, ele fala como Moisés foi divinamente avisado quando estava para construir o tabernáculo. Agora a gente vai para Romanos 1:20. Romanos 1:20. Conforme Hebreus 8:5 são as coisas celestiais. Então, as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Perceba, claramente se vê. O que você vê que está criado? Você vê árvores, água, rios, mares, plantas. Então, quando você olha uma família, o que você lê? O que você entende quando você vê um homem, uma mulher e seus filhos? E quando você compara isso lá no Gênesis 1:26, 27? Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta e compartilhe com seus amigos e familiares. Eternidade passada. Você imagina? Pai, Filho e Espírito Santo? É assim que você tem na sua cabeça? Mas eu quero te dizer que não é assim a família do Pai, tá? O padrão celeste é esse aqui, ó. Esse é o padrão celeste, tá bom? O padrão celeste é esse aqui, ó. Esse é o padrão celeste, tá bom? Esse aqui é o padrão celeste da família do Pai. Então esse aqui é o padrão celeste, tá bom, irmão? Amamos o homem à nossa semelhança. Aí você pensa que ele está falando com quem? Com o filho? Aí a sequência do texto diz: e homem e mulher os formou, os criou, macho e fêmea. Façamos a nossa semelhança. Aí ele faz um homem e uma mulher. E o homem e a mulher têm a imagem e semelhança. O segredo é que o homem tem a imagem do pai e a mulher tem a imagem da mãe. O espírito, a Ruach HaKodesh. Por favor, compartilhe nosso material com seus parentes e amigos. Precisamos muito da sua colaboração. Bom, aqui nós vamos ver família divina, citações dos primeiros cristãos. Vamos ver aqui a família divina para termos uma noção básica do que é monolatria, tá? Então, por que família divina? Porque é o que está dentro do conceito de monolatria, tá? Por isso família divina. Por que família divina? Porque é o que está dentro do conceito de monolatria. Agora, existe família no céu? Porque quando falamos de família divina, estamos falando de uma família no céu, não é isso? Então qual é a resposta? A resposta é
Sim, família no céu existe. Existe sim. Vamos ler aqui então no livro de Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 15, que diz assim: do qual toda o quê? Toda família. Família na onde? Nos céus. E na terra toma o nome. Toda família na onde? Toda família nos céus. Vamos abrir aqui Efésios capítulo de número 2, versículo de número 19, que nos diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Ok? Já não são mais estrangeiros, agora vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Você precisa saber que você também faz parte dessa família divina, tá bom? Romanos 8:29 diz assim: pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos o quê? Entre muitos irmãos, tá? Então, nós somos o que agora? Então, nessa grande família nós temos o Pai, o Filho, o Espírito Santo e muitos irmãos, ok? Falando de modo bem simples e bem resumido. Vamos ler ainda Salmo de número 82, verso de número 6, que diz assim: eu digo, vocês são deuses, são todos filhos do Altíssimo. São todos filhos do Altíssimo. Versículo 7. Morrerão, porém, como simples mortais, e cairão como qualquer governante. Então perceba, nós somos filhos de quem? Filhos do Altíssimo. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. A todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos quantos creram no Messias. Então, nós temos aí uma grande família, onde nós temos o Pai, o Filho, o Espírito e muitos irmãos, que inclui a mim e inclui também a você. Mas vamos entender melhor esse mistério dessa família divina, tá bom? Mas principalmente, agora nós vamos olhar para a figura do Espírito Santo de Deus para compreendermos melhor quem o Espírito é nessa família. Esse é o conceito de monolatria, não confundir com politeísmo. Veja, por exemplo, quando você abre em Gênesis 1, versículo de número 26, Gênesis 1, versículo de número 26, nós vamos ter isso aqui. Então disse Deus, façamos, significa que ele não está sozinho, não é? Façamos, ele mais alguém. O homem, a nossa. Deus não está sozinho, o Pai não está sozinho aqui. Façamos o homem a nossa o quê? A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não é verdade? Então isso é bem simples, né? Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra e sobre todos os animais que se movem e rastejam sobre a terra. Então percebe que aqui nós já temos o conceito de monolatria na palavra façamos, na palavra nossa. A questão de gênero no mundo hebraico não é empregado de maneira aleatória. A questão de gênero no mundo hebraico é muito importante. O feminino e o masculino nas escrituras é uma coisa tão separada, mas tão separada, que tem uma conotação muito forte, por isso é bem separado. E isso é tão forte que, inclusive, as genealogias têm mais espaço para os homens do que para as mulheres, o que mostra que o gênero é algo que as escrituras antigas fazem questão de definir e separar. Mas vamos fazer uma análise primeiro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 2, no Targum, para podermos provar que quando aparece a expressão espírito em Gênesis 1:2, ali ele está associado com o feminino.
Bom, aqui nós estamos dentro do Targum de Jerusalém. O Targum é no aramaico, ele não é no hebraico. E nós vamos estar lendo aqui então Gênesis 1, versículo de número 2, ok? E a terra estava um caos absolutamente e despovoada dos filhos dos homens, e sem todos os animais, com escuridão sobre a face das profundezas, e a aroca da compaixão de diante de Elohim soprou as faces das águas. Deuteronômio capítulo 32, versículo de número 11, diz assim: Como a águia desperta e cuida da sua ninhada, e sobre os seus filhotes paira, assim a sua Shequiná desperta os acampamentos de Israel e os cobre à sombra de sua Shequiná. E assim como a águia estende as suas asas sobre seus filhotes e os toma e os carrega com as suas patas, assim ele os tomará e os carregará e os fará habitar nas fortalezas das cidades muradas. É interessante aqui que você percebe a analogia de uma águia mãe que paira sobre a sua ninhada. Então aqui essa analogia de uma águia que paira sobre a sua ninhada está fazendo uma referência poética do momento em que Aruach HaKodesh, o Espírito, paira sobre as águas, em Gênesis capítulo 1, versículo de número 2, onde diz que o Espírito pairava sobre a face das águas, como a águia desperta e cuida da sua ninhada, e sobre os seus filhotes paira, tá? Que é uma águia mãe que cuida da sua ninhada, que faz alusão quando a águia está ensinando seus filhos a voar, né? Que ela os empurra de um penhasco para que eles aprendam a voar, e a águia os acompanha na queda livre, e quando eles não conseguem voar, a águia ela simplesmente os salva da queda, né? Os pega com as suas garras. E esse é o trabalho da águia mãe, tá bom? Fazendo alusão lá com o Espírito em Gênesis 1, versículo de número 2, o Espírito pairava sobre a face das águas. Jó 33, versículo 4 e depois o versículo de número 6, diz assim: E o Espírito de Deus me criou, e soprou o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Versículo 6. Você e eu somos iguais diante de Deus. Eu também fui formado do barro. Ou seja, aqui está sendo feita uma clara referência do momento da criação do homem, que é criado do barro. E aqui é feita uma clara referência à criação do homem, e eles tinham no seu entendimento comum, os antigos hebreus entendiam que o Espírito de Deus estava criando junto com Yah, junto com o Criador. Então quando o Criador fala façamos, ele está falando com o Espírito de Deus, Aruach HaKodesh. Então nós temos Yah e temos Aruach na criação, em Gênesis 1, 26. Então vamos entender agora quem é o Espírito. A palavra Espírito é um substantivo feminino, tanto no hebraico quanto no aramaico, e dessa forma reforça a feminilidade do Espírito Santo. No entanto, no grego ela se torna neutra, e no latim ela perde totalmente a sua característica e até mesmo passa a ser uma palavra masculina, e assim perde totalmente o seu sentido. A palavra pairar, que significa movimento suave, no dicionário Strong é a referência 7363, é uma palavra que está associada a uma ave mãe pairando sobre os seus filhotes, como é o caso da pomba que paira sobre o Messias no dia ou no momento do seu batismo, uma pomba fêmea. No Targum Onkelos, que é uma tradução interpretada também para o aramaico, assim como o Targum de Jerusalém, é usado pelos judeus na época do Senhor Jesus, inclusive, ali nós temos a palavra menashvar, que tem o sentido de uma ave se assentando sobre o seu ninho, como nós vimos a referência lá de Deuteronômio.
Então nós percebemos que o espírito, a Ruach, está sempre associado ao feminino, seja na sua simbologia ou seja até mesmo na palavra que a representa. Apesar de estudiosos se esforçarem muito para dizer que mesmo que sempre se associe com o feminino, o simples fato da palavra estar no feminino não significa que a Ruach seja a parte feminina da divindade. É importante que você assista esse vídeo até o final, porque ao final desse vídeo eu vou colocar os pensamentos e comentários dos primeiros cristãos, os pais da igreja, o que eles falavam, o que eles pensavam e discutiam a respeito do Espírito Santo, a respeito da Ruach HaKodesh. Pesquisa original: o Espírito Santo como feminino. Testemunhos dos primeiros cristãos e sua interpretação. Vamos começar a ler aqui da introdução, tá? Em 2 artigos anteriores discuti o lugar e o papel da doutrina e da experiência do Espírito Santo na igreja primitiva. No entanto, um aspecto importante permaneceu, a saber, o fato de que muitos dos primeiros autores cristãos, em particular aqueles pertencentes ao chamado cristianismo judaico, falaram do Espírito Santo como mãe. Um pano de fundo essencial para a ocorrência do Espírito Santo como mãe é, naturalmente, o fato de que a palavra hebraica para espírito, ruach, é, em quase todos os casos, feminina. Os primeiros cristãos, todos judeus, assumiram o controle. Também, em aramaico, a palavra espírito, ruach, é feminina. Tudo isso, no entanto, não explica totalmente o primeiro texto de prova que já traz em médias res é do pai da igreja grega Orígenes, de 185 a 254. O seu comentário sobre o Evangelho de João, ele diz, então vamos ver aqui a citação de Orígenes referente à feminilidade do Espírito Santo. Ele diz assim: se alguém der crédito ao Evangelho segundo os Hebreus, onde o próprio Salvador diz: minha mãe, o Espírito Santo, agora mesmo me pegou por um dos meus cabelos. Esse vídeo, pessoal, ele vai ficar bem denso, né? Porque eu quero ler as citações dos pais da igreja. Para aqueles que imaginam que isso é uma loucura, que você tem a referência, tá? Orígenes, comentários sobre o Evangelho de João. Vamos descer aqui, já vimos de Orígenes. Vamos ver de outro, Jerônimo, tá? Jerônimo e o Evangelho segundo os Hebreus. Ele deve acreditar no Evangelho que foi editado de acordo com os Hebreus, que traduzimos recentemente, no qual se diz da pessoa do Salvador, o que ele diz? Minha mãe, o Espírito Santo, me levou apenas agora por um dos meus cabelos. Referência: Jerônimo, comentários sobre Miqueias. Ele faz outra referência ainda, tá? No seu comentário sobre Ezequiel. Ele faz uma outra referência. Vou ler aqui pra gente. A essência da mesma citação do Evangelho dos Hebreus é encontrada no comentário de Jerônimo sobre Ezequiel. E isso se refere ao Espírito Santo, que é citado com nome feminino entre os hebreus, pois também no Evangelho que é dos hebreus e é lido pelos nazareenses, o Salvador é apresentado dizendo: agora mesmo minha mãe, o Espírito Santo, me levou. Jerônimo, comentário sobre Pseudo-Clementinas. Um próximo testemunho da feminilidade do Espírito Santo pode ser derivado das chamadas Pseudo-Clementinas. As Pseudo-Clementinas é uma obra que circulou sob o nome de Clemente de Roma,
que chegou até nós em duas formas do século IV, as homilias gregas e os reconhecimentos latinos. Ambas as formas contêm material de origem cristão-judaico muito antigo. O conceito judaico-cristão do espírito como um ser feminino é, por implicação, preservado em uma das homilias. E Pedro respondeu: um é aquele que disse a sua sabedoria, façamos um homem. A sua sabedoria aqui, meus irmãos, refere-se ao espírito, tá? Que também é chamado de sabedoria. E Pedro respondeu: um é aquele que disse a sua sabedoria, façamos um homem, em Gênesis 1:26. Sua sabedoria Sofia. Com ela, feminino, ele mesmo sempre se alegrou, assim como com seu próprio espírito. Pneuma Clementines. O texto identifica a sabedoria com o Espírito Santo. Esta equação da sabedoria, Chokma, Sofia e o Espírito Santo, Ruach, Pneuma, tem velhos paralelos nas tradições judaicas e cristãs judaicas. Já no livro judaico Sabedoria de Salomão, preservado em grego como parte da Septuaginta e sendo muito estimado entre a maioria dos primeiros escritores cristãos, consequentemente, também se pode entender que o conceito cristão da Trindade não se deve apenas ao pensamento filosófico grego, mas possui fontes genuínas e extremamente antigas nos escritos judaicos cristãos. Ficando bem denso, né? Porque eu quero ler essas citações. Aqui não existe nenhum tipo de invencionice, tá? Ou querer trazer algo novo que nós estamos inventando do nada, não. Esse era o verdadeiro conceito antigo que foi escondido e tirado de mim e de você. Todo o material que alude a esse conhecimento, onde nos é apresentado o Espírito como sendo a mãe do nosso ser, todo esse material foi sempre tirado, escondido, e nunca foi apresentado a você. Então vamos continuar a leitura, tá? Teófilo e Irineu. A influência da tradição cristã judaica arcaica sobre o Espírito e Sofia é encontrada até mesmo em autores cristãos gregos como Teófilo de Antioquia. Na obra do bispo Irineu, de língua grega contra as heresias, que é transmitida principalmente em latim, é apresentada a seguinte citação: o Filho e o Espírito Santo, a palavra e a sabedoria, pois com ele estiveram sempre presentes a palavra e a sabedoria, o Filho e o Espírito. O Pastor de Hermas. É muito importante, tá? O Pastor de Hermas é um documento bastante enigmático e com toda a probabilidade composto que se originou em Roma entre o final do primeiro e meados do segundo século. Sua forma final consiste em 5 visões, 12 mandatos e 12 similitudes. No século II e III foi aceito como escritura por vários autores eclesiásticos e até mesmo Dídimo, o cego contemporâneo de Atanásio, no século IV, o incluiu em seu cânon das escrituras. Também é encontrado no manuscrito bíblico de grande importância Codex Sinaiticus, que data da mesma época. Em muitas de suas declarações, o pastor revela sua proveniência judaica cristã. Uma dessas características judaica cristã é o conceito do Espírito Santo como feminino. Embora o pastor de Hermas, agora geralmente classificado como um dos pais apostólicos, use a palavra Espírito de várias maneiras, em vários casos, Espírito parece significar Espírito Santo. Um desses casos é similitude, onde o Espírito Santo é apresentado apresentado na imagem de 12 em outro lugar, no pastor, quer dizer, no pastor de Hermas, né? Esse documento, o Espírito Santo, em seu equivalente à igreja, é descrito como pré-existente e também como uma mulher idosa. De alguns fragmentos gregos, o Evangelho de Tomé foi transmitido principalmente em uma tradução copta encontrada no segundo códice da Biblioteca Gnóstica, que em dezembro de 1945 foi descoberto no Alto Egito. Muitos pesquisadores afirmam que o Evangelho de Tomé, em qualquer caso, em sua forma original, não era gnóstico de forma alguma, nem mesmo tingido com as ideias gnósticas típicas, mas um belo exemplo do cristianismo. Atos de Tomé. Os Atos de Tomé relatam as atividades missionárias do apóstolo Judas Tomé. É geralmente aceito que a obra composta, que sobreviveu em vários manuscritos siríacos e gregos, foi escrita em siríaco algum tempo antes
de meados do século III. Ele contém muitos elementos arcaicos que apontam para a tradição cristã judaica na Síria. Um desses elementos cristãos judaicos siríacos, arcaicos, é o conceito do Espírito Santo como feminino. É claramente encontrado nos seguintes textos transmitidos em grego. O apóstolo se levantou e o selou. Vinde, mãe compassiva. Vem, mãe das 7 casas. Vem, Espírito Santo. Purifica seus lombos e seus corações e sela-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em outra citação. Nós te louvamos e glorificamos a ti, Cristo, e seu Pai invisível, e seu Espírito Santo, a mãe de toda a criação. Ensinos dos Apóstolos. É uma antiga ordem da Igreja que parece ter sido composta na Síria na primeira metade do 3º século. No texto siríaco do capítulo 11 está escrito: Este, isto é, o bispo, é seu chefe e seu líder, e ele é seu poderoso rei. Ele governa no lugar do Todo-Poderoso. Mas que ele seja honrado por você como Deus, mas o diácono está no lugar de Cristo, e você o ama. E a diaconisa será honrada por você no lugar do Espírito Santo. Praticamente o mesmo é afirmado nas constituições apostólicas. Mateus 12, versículo 49 e versículo 50, que diz assim. Deixa eu pegar primeiro a seta aqui pra gente. Vamos lá. E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Se as pessoas na terra, elas podem ser colocadas na posição de mãe do próprio Messias por fazerem a vontade do Pai, quanto mais o Espírito, a não ser que você negue que o Espírito é uma pessoa divina, né? Tem pessoas que negam que o Espírito é uma pessoa divina, que o Espírito é apenas uma energia. Outros dizem que o Espírito é o próprio Pai. Não existe uma pessoa divina fora que não seja o próprio Pai e o próprio Filho. Outros dizem que não existe uma pessoa divina que não seja o próprio Pai. O próprio Filho é o Pai e o Espírito também é o Pai. Então, existem esses pensamentos, né? Mas, a partir do momento que você não nega que o Espírito é uma pessoa divina também, e o Filho também, e o Pai também, e se os homens na terra podem ser chamados de mãe por fazerem a vontade do Pai, quanto mais o Espírito não tem a honra e o direito de ser também chamado de mãe, isso seria um absurdo.